Educa ANEFAC. Bem-vindos ao Educa ANEFAC, um podcast para você que segue conectado na busca por conhecimento. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de capital humano aqui da ANEFAC, e nosso papo hoje é sobre educação. E para bater esse papo com a gente está conosco o Oswaldo Pelais Filho, que é coordenador de finanças do curso de Relações Internacionais e professor de finanças da ESPM. Professor, muito bem-vindo ao podcast. Boa tarde, eu agradeço o convite da ANEFAC para participar dessa discussão. Um assunto extremamente atual, né, e necessário nesse ambiente que a gente está vivendo agora. Bacana, seja muito bem-vindo. E também está conosco o professor Marcelo Orticelli, diretor educacional do INSPER. Professor, bem-vindo. Acertei o seu sobrenome? Acertou sim. Olá a todos. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Será muito bom poder trocar algumas ideias rápidas aqui sobre o nosso setor de educação. Legal. Eu queria saber de vocês, a primeira, acho que fala aqui importante, quais foram aí os aprendizados e oportunidades que essa experiência única na humanidade de 2020 trouxe para o mundo da educação e que vocês acreditam que incorporou-se ao chamado novo normal e que não vai mais voltar. Pode começar você, professor. Bom, de fato, esse ano de 2020 foi um desafio enorme, um ano de muito aprendizado, muitas dificuldades também, né, exigindo que nós no INSPER virássemos a chave num espaço de tempo curtíssimo. Nós somos a primeira instituição até a cancelar as aulas, porque nós fizemos isso alguns dias antes de conhecermos as determinações de isolamento, né, que depois foram recomendadas pelo governo, pela prefeitura. E nós paramos 10 dias para poder preparar os professores para poder atuar no modelo remoto. Acho que o grande aprendizado, né, e as oportunidades que a gente acabou identificando é de como, com um corpo docente bem preparado, a gente consegue, com o uso de novas tecnologias, né, e com a preocupação, sempre em primeiro lugar, de como levar conhecimento para os nossos alunos, né, e como você adapta o modelo de aula, o modelo de ensino, para que a gente possa levar aos alunos aquilo que eles buscam, né, aquilo que é a nossa missão, né, a nossa missão de ensinar, como esse uso de tecnologia permitiu a gente superar essa dificuldade, com modelos de aula síncronas. Depois, com o tempo, nós descobrimos que como a gente consegue adaptar o presencial com o híbrido, com o remoto, o que nós chamamos do modelo híbrido, combinando as duas, com alunos em sala e alunos acompanhando remotamente ao mesmo tempo, interagindo todos. Isso talvez seja uma sinalização do que pode ser o nosso futuro, porque mesmo imaginando um cenário em que nós temos vacina, que tem um tratamento adequado, nós tivemos uma procura grande de alunos que não procuravam alguns cursos porque não podiam se locomover. Eles, alunos de outras cidades, vou dar um exemplo aqui, num programa de mestrado em economia. Um aluno do São José, um candidato de São José do Rio Preto, interessado em participar do programa, mas preocupado que a gente voltasse ao modelo 100% presencial e que aí ele teria que deixar de participar. Então, são oportunidades como essa que surgiram no meio desse cenário. Um outro desafio grande que a gente tem enfrentado é esse cenário de incerteza que a gente tem enfrentado. Tem determinados momentos, né, que o MEC tem um posicionamento, como recentemente colocou que as aulas no começo do ano poderiam ser retomadas no modo presencial, e depois, no dia seguinte, o MEC se reposicionou, dizendo que voltaria atrás e voltou atrás, né, da segunda posição. Então, eu entendo, não estou aqui criticando, todo mundo está lidando com um grau de incerteza, né? A gente vinha saindo, né, a gente vinha observando um grau de redução na contaminação muito grande, depois teve uma pequena melhora e a gente não sabe o que vai acontecer a semana que vem, ou mês que vem, no próximo mês.
Então, a todo momento, nós temos que reavaliar as decisões que são tomadas para poder dar aos alunos o conforto daquilo que a gente quer oferecer para eles. Muito bem. Professor Osvaldo, e para vocês na ESPM, como foi essa situação do ano que passou e quais foram aí os aprendizados e oportunidades capturadas? Eu acho que 2020 foi um ano que impulsionou extremamente a transformação digital na área de educação, né? Nós também, em 2020, rapidamente cancelamos as nossas aulas, né? Ficamos 15 dias fazendo um treinamento intensivo, tanto dos alunos, professores e também da parte secretaria administrativa, que também todo mundo estava trabalhando remotamente, né? Então, nós já usávamos bastante a técnica de aprendizagem com metodologias ativas. Isso facilitou um pouco essa transição. Só que foi uma transição que se deu muito bem, porque nesses 15 dias, esse treinamento, e os alunos estavam muito seguros, principalmente os alunos do primeiro semestre, né? Que tinha acabado de entrar na faculdade, que o cara já está entrando num outro nível de ensino. E ele ainda tem que se adaptar também a tecnologias diferentes, né? Então, ficaram muito apreensivos. Mas os desafios foram esses, mas com esse treinamento intensivo em 2 semanas, a gente teve alguns problemas, né? Problemas mais pontuais, por conta de conexão de internet, né? Mas as aulas acabaram se dando muito bem, né? E eu acho que esse desafio, né, trouxe para a gente aprendizados e oportunidades que não mais serão deixados de lado, né? Porque a educação à distância, né, trouxe também muitos benefícios, né? Como o professor Marcelo falou, pessoas que moram em outras cidades, e mesmo para criar grupos de discussão, mentorias, né? Monitorias, a gente tem muitas monitorias, principalmente nas disciplinas mais quantitativas, onde normalmente os alunos têm um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que essas monitorias que antes eram presenciais, a gente já está vislumbrando agora para 2021, mesmo que as aulas voltem a ser presenciais, né? Que essas monitorias sejam à distância. E agora, em 2021, a gente está pensando num modelo híbrido, né? Onde a gente teria parte de aulas presenciais, né? Com parte dos alunos, e parte de aulas online. Aulas gravadas, a gente não pensa nessa possibilidade, seriam aulas online. Estamos, inclusive, colocando praticamente estúdios de TV nas salas para que os professores façam esse híbrido, né? Isso vai ser mais um desafio que a gente vai estar testando agora, em 2021, né? Que não é nem só presencial e nem só à distância, né? Como o professor Marcelo falou, vai ser um híbrido. Mas eu acho que o aprendizado foi muito grande, e, no final das contas, quando a gente conversa com os alunos e com os professores, não houve queda na qualidade, né, do ensino. Obviamente que tiveram desafios, né? Mas pega um aluno do primeiro semestre que nunca abriu uma planilha de Excel e você vai ter que ensinar, isso agora no segundo semestre, né? Ensinar para o cara abrir um Excel e navegar no Excel à distância, né? Mas eu acho que isso fez também com que os alunos tomassem mais à frente, né? A gente fala muito isso, né? Que o professor é um mediador da aprendizagem e o aluno tem que ser aí o principal ator nesse processo. Então, acho que isso também trouxe um amadurecimento dos alunos, falando, olha, eu sou mais responsável agora pela minha formação de conhecimento. Então, acho que no final das contas, né, tudo foi muito positivo. Agora vamos esperar para ver como que esse vírus reage, né? Porque também tem um problema, né, que, pelo que eu estou compreendendo, parece que primeiro os jovens vão ser os últimos a serem vacinados. Então,
talvez a gente tenha que estender um pouco mais esse distanciamento. Legal. Professores, da fala de vocês aí, eu capturei aqui, né? Vocês, claro, tiveram desafios, como todas as organizações, seja desafio do ponto de vista de você mudar um formato de aula, seja a dificuldade que o aluno tem, muitas vezes, por uma conexão ruim, ou né, não estava preparado para isso. A questão das metodologias ativas, né? O professor Marcelo trouxe uma experiência de inclusão interessante, né? De alguém que não poderia se deslocar a São Paulo e agora é plenamente possível fazer o mestrado na instituição que ele escolheu fazer e poder fazer isso remoto. Ou seja, tirando aí né, as oportunidades e os aprendizados, a educação ela passa a ser mais inclusiva também com essa possibilidade de você, né, o professor citou aí estúdio de TV numa sala de aula, isso passa a ter uma possibilidade de inclusão muito grande de demais públicos, né? E acho que aí tem um desafio grande para as instituições de que a gente chama de primeira linha, né? Que é manter esta qualidade e ser aí o precursor dessa, não sei se é uma vantagem competitiva, né? Mas esse nível de qualidade, né? essa entrega em alto nível sempre, com essas novas tecnologias, incluindo mais pessoas. Tem um desafio também na inclusão para a educação superior no Brasil, à medida que nós temos um grande público vindo das escolas públicas, enfim, e mudar o patamar, né, o nível de tecnologia, o nível de professores, também tem um desafio gigante para vocês, não tem? Tem. Esse é um grande desafio, mas é um prazer enorme lidar com esse desafio. Assim, nós avaliarmos alternativas e caminhos para poder incluir né, mais candidatos, mais pessoas que não teriam acesso a uma educação de qualidade. Nós temos dois caminhos aqui. Primeiro, nós observamos, no último vestibular, pessoas, a gente ouviu testemunho de várias pessoas, como elas puderam fazer o vestibular online, da sua casa, do seu computador, e aí tem tecnologia para isso, né? Câmera que acompanha o movimento do aluno, para ver se o aluno não está fazendo uso de alguma outra fonte né? que não seja permitida. Nós tivemos um volume de candidatos, pessoas que talvez não tivessem vindo para São Paulo para fazer o vestibular. O nosso, claro que tem o Enem, né? Ele pode usar a nota do Enem e tudo, mas nós tivemos várias pessoas que fizeram o nosso vestibular online. Então, talvez aqui seja um exemplo pequeno aqui de uma possibilidade de inclusão. Agora, independente deste momento, né, desse cenário que nós tivemos nesse ano, a gente já, né, o INSPER já tinha uma preocupação muito grande com essa questão da inclusão. Então, nós temos um programa de bolsas, e eu pessoalmente faço gestão desse programa. A gente levanta recursos, graças ao apoio de vários doadores, vários parceiros e vários ex-alunos, né? Então, tem alunos, qualquer um de vocês aqui que quiser contribuir, ajudar, seria um prazer enorme. Pelo nosso site, lá tem o DOI para o programa. Então, nós temos hoje algo como 270 bolsistas. E muitos desses bolsistas, eles são de fora de São Paulo. Então, nós temos, inclusive, um campus, um dormitório, para que aqueles que são de fora de São Paulo, enquanto eles não conseguem encontrar algum lugar, né, eles podem ficar 1, 2 anos. Né, ó, e a gente fala 1, 2 anos porque no começo do programa eles ficavam o curso todo. Mas com o aumento de bolsistas, aí você tem um rodízio natural. Então, depois do primeiro, segundo ano, ele acaba procurando alguma coisa e a gente dá auxílio. A gente tem um auxílio de custo de moradia para esses bolsistas. Então, isso permite que a gente tenha, né, o que eu falo, 270, nós somos hoje em torno de 2.500 graduandos, e desses, uns 270, mais ou menos, são bolsistas. Então, aqui é talvez a grande oportunidade, mas que já vinha antes da crise. Né? Ela só cresce né, num momento como esse. E para a gente atrair mais bolsistas, a gente não tem um número limite. Se eu tivesse 500 bons candidatos, nós poderíamos ter os 500 bolsistas. Nós temos feito visitas a escolas públicas para atrair as pessoas para a nossa instituição. Porque a gente tem um lema dentro da escola que se o aluno tem potencial e capacidade para fazer o nosso programa, não vai ser por falta de condição financeira que ele
mencionado de fazer. Então, terá a bolsa para ele. Então, aqui está a oportunidade de inclusão. Nos programas de pós-graduação, para mestrado, por exemplo, a gente também tem uma ação, a gente tem atraído alguns doadores que apoiem mestrado ou doutorado, que permite com que a gente aumente esse potencial de inclusão para além da graduação. Mas a graduação é a prioridade, porque é a porta de entrada, né, para ter uma formação superior e poder ter uma melhor chance no mercado de trabalho ou mesmo na vida acadêmica. Alguns desses bolsistas acabam seguindo a vida acadêmica. Legal. Professor Oswaldo, e na SPM, vocês têm enxergado esta oportunidade, têm pensado em relação a isso? Como é que está quando o assunto é inclusão? Mesmo antes, né, da pandemia, né, dessa crise provocada pela pandemia, a SPM já tinha também um programa de inclusão social, dando bolsas para candidatos oriundos do ensino médio e que se destacassem no vestibular, né? Além de também, não só do ensino médio, mas também de outros alunos também de ensino privado, né? Mas que também tivessem um destaque no vestibular. Então, já existia um programa de bolsa exatamente por essa preocupação, né? Algumas bolsas de 100% e algumas com percentuais diferentes no valor das unidades, né? Com a crise, né, a situação mudou bastante, porque famílias, né, quer dizer, muitos pais que tinham negócios, eram empreendedores, né, tinham seu próprio negócio, também viram suas receitas caírem aí abruptamente e ficaram, com certeza, né, com dificuldades para pagar, né, as mensalidades, enfim. Foi um ano difícil para todo mundo. Então, foi criado o que a gente chama de CAI, Comitê de Apoio Emergencial, né, que tem o objetivo de dar uma ajuda financeira às famílias. Então, alguns foram prorrogados. A gente teve mais de 2.000 estudantes que foram atendidos por esse CAI, né, nos 3 campi da SPM, né, onde eles tiveram as suas mensalidades postergadas. Então, a quando a situação, esperemos, né, volte ao normal e as famílias restituem suas rendas, eles vão parcelar essas mensalidades aí para o futuro, né? Então, são essas as ações que a gente tem e continuam, né, as bolsas correntes que já existiram, né? A gente mudou um pouquinho o formato do vestibular e a gente passou a fazer um vestibular baseado em entrevistas. Foi uma experiência que a gente fez e no meio do ano passado, 2020, e agora também para 2021, e foi muito bem sucedido, né? E também isso ajuda, como o professor Marcelo falou, a pessoas, né? A gente tem alunos de Manaus, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né? E então isso também ajuda, né? Porque o custo para eles prestarem vestibular fica bem menor. Ele tem que vir, muitos vêm com família, ficam hospedados. Então, mas são essas as ações que a gente tomou. Legal. Professores, caminhando já para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, eu queria saber de vocês o desafio e o segredo, né, para manter as escolas de vocês, né, que têm uma altíssima reputação no mercado, em termos de qualidade, tanto do corpo docente, quanto, né, do que se produz em termos de conteúdo acadêmico, enfim, pesquisa, tudo isso. Qual é o segredo e o desafio para se manter nessa pole position aí da educação brasileira? Acho que são vários desafios aqui, acho que falando um pouco de como a gente tem feito para enfrentar esse momento e olhando para o futuro, né? Que nós temos que estar sempre preparados para situações como a que a gente viveu. O primeiro é muita proximidade, né, com os alunos, ouvir os alunos, né? A gente, o que o professor Oswaldo colocou, a gente fez no INSPER também, avaliando a situação de várias famílias nos procurando, dos alunos que já eram correntes.
com dificuldades financeiras ou com dificuldade. Então, para dificuldade financeira, nós tivemos refinanciamento, alongamento de prazo, jogamos pagamento de mensalidade para um outro momento, quer dizer, famílias que tiveram uma queda de receita muito grande. Os problemas de aprendizagem, nós procuramos entender no que consistia a dificuldade de aprendizagem do aluno. É com modelo remoto. Então, nós procuramos separar, né, o que essa proximidade com os alunos. Nós procuramos separar o que era uma dificuldade financeira da família, por perda de renda, e, para isso, o tratamento, né, era renegociação, refinanciamento, alongamento de prazo, levando em conta o fluxo de caixa de cada família. Para as questões de aprendizagem, dificuldade com a aprendizagem, nós procuramos entender que tipo de dificuldade que o aluno ou o professor estava tendo. Às vezes, era uma questão de até metodologia, de abordagem do professor na sala. Para dar um exemplo pequeno, um professor que era espetacular em sala, numa aula mais discursiva, né? Aquelas apresentações que os alunos adoravam, no remoto, ninguém aguenta ver 1h30 direto um professor falando, por melhor que ele seja. Então, você cria dinâmicas dentro da aula para tornar a aula mais interativa para o aluno, porque a tela acaba se tornando mais cansativa do que você assistir ao vivo. Então, acho que a grande oportunidade é essa disposição para ouvir o aluno, as dificuldades que ele tem como aprendizado, e ouvir o professor tem feito muita diferença para a gente. E tem um ponto que nós percebemos que aconteceu, nós temos lá uma monitoria, tem um tempo dedicado aos professores para tirar dúvidas, para acompanhar os alunos. Isso não era muito usado antes, tinha lá um certo grau de uso, então o professor às vezes ficava disponível na hora de atendimento e não era tão usado. Aumentou muito isso. Então, a interação de professores de alunos com professores nesse período cresceu bastante, porque o modo remoto facilita isso. Eu não preciso me deslocar, então eu me conecto, né, e tenho mais momentos de interação para tirar dúvidas, de como orienta o aluno nos seus desafios. Então, eu vejo aqui como uma experiência que a gente teve nesse período, que veio para ficar e que vai ajudar muito a gente a melhorar a qualidade daquilo que a gente oferece para os alunos. Um olhar sempre antenado para o que o mercado precisa, para o que os alunos precisam, das dificuldades dos alunos, e como a gente ajuda os professores, que, em última instância, a razão da nossa existência são os professores e alunos. Então, como que a gente facilita essa interação? Legal. Professor Oswaldo, qual é o segredo aí da ESPM? A ESPM, então, ela tem um lema que é educação com excelência, né? E, para isso, a questão fundamental é o treinamento dos professores. A questão do ensino à distância também ajudou nesse quesito, porque nós conseguimos, antes, presencialmente, podia juntar 50 professores fisicamente, né, numa sala de aula, e hoje a gente consegue fazer treinamentos com professores da nossa unidade de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, entram 300 pessoas para fazer esses treinamentos. Então, a gente está investindo muito em treinamentos, investindo bastante em tecnologia, né? Bastante em equipamentos de última geração, e eu que sou de finanças, né? Eu fico sempre preocupado com isso, porque os investimentos são maiores, são mais elevados, e a receita não está acompanhando isso, porque a gente está postergando a entrada de fluxo de caixa. Mas a gente está conseguindo equacionar isso e ele não pode deixar de ter esse tipo de investimento, né? Até porque, e também apostar em aulas, assim como o professor Marcelo falou, aulas mais práticas do que aulas mais expositivas, né? Tem disciplinas que tem temas fantásticos. O professor fica lá 50 minutos dissertando, mas a distância não funciona, porque os alunos, eles têm, principalmente na idade deles, eles têm várias instalações. Imagina eles no quarto deles com internet, videogame, né? Telefone celular, né? E daí, se a aula começar a ficar muito cansativa,
ele já fecha a câmera dele, ele vai dar uma volta mais tarde, né? Então, esse desafio, eu acho que é o grande desafio é prender a atenção do aluno, né? Mas a gente está fazendo de tudo, né? Mas também, como o professor Marcelo comentou, uma coisa interessante. Antigamente era comum um ou outro aluno atrasar aí 10 minutinhos por causa do trânsito na primeira aula, ou depois do intervalo, porque o elevador estava lotado. E agora não, as aulas começam pontualmente no horário, com turmas cheias. Engraçado que não termina no horário, porque sempre você acaba ficando um pouquinho mais tarde, porque eles também não têm mais essa urgência de sair, descer para tomar um café ou conversar com os colegas. Então, as aulas acabaram também ficando mais produtivas, né? Mas a gente, acho que para se manter aí no ranking de universidade de primeira linha, a questão de treinamento e essa proximidade, ouvir o aluno, né? A gente faz muita avaliação com o aluno para ver quais são as necessidades. A gente tem programas de apoio a alunos com necessidades especiais, né? Déficit de atenção, enfim. A gente está sempre junto com eles para que o aprendizado seja sempre priorizado, né? E acho que a gente conseguiu esse desafio de 2020, eu acho que foi bem proveitoso, né? Pelas avaliações que a gente tem, tanto de professores quanto de alunos, né? Acho que fomos bem sucedidos para a gente continuar com essa qualidade, né? O importante é realmente não deixar que essa mudança, né, virar a chave, mude, perca a qualidade no ensino. Legal. Muito bem. Bom, professores, agradeço muitíssimo aí a participação dos senhores aqui nesse nosso podcast Educa Anefac. É um prazer enorme, né, ouvi-los e, né, representando aqui escolas tão admiradas no Brasil e também fora, né? Acho que parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo pela educação. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Educa Anefac, tanto o professor Oswaldo, da ESPM, quanto o professor Marcelo Orticelli, do INSPER. Prazer foi meu. Acertei o sobrenome aqui, né, professor? Não tô com minha pronúncia, meu italiano tá indo bem, né? Tá perfeito. O japonês está bom. O japonês está bom. Eu só não corrigi desde o começo, que na verdade eu não sou professor. Ah, tá. Mas o pessoal acaba me chamando, eu falei, não, até explicar, tá? Então eu mantive. Tá bom. Bom, este então foi mais um episódio do nosso podcast Educa Anefac. Não se esqueça, sempre terças e quintas o conteúdo novo para você e siga a Anefac nas redes sociais. A gente volta no próximo episódio. Até lá. Educa Anefac.